Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e este é o Alesp em Pauta. Você que costuma acompanhar a programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já sabe que os parlamentares aqui da Alesp têm falado e muito sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. No programa de hoje nós vamos falar exatamente sobre esse assunto, mas com um foco muito mais importante. É claro que todos os focos são importantes, mas este é o diagnóstico tardio da pessoa com o TEA. De acordo com a OMS, no mundo inteiro existem 700 milhões de pessoas com o TEA. Só aqui no Brasil, 2 milhões. Neste programa nós vamos conversar com duas pessoas que elas já estão aqui em nosso estúdio e eu vou apresentá-las. É a Marcela Bianca, ela é neuropsicóloga do ambulatório do TDAH adulto da Unifesp, e também a Karina de Oliveira, ela é arquiteta corporativa. Sejam muito bem-vindas ao nosso estúdio. Obrigada pelo convite, é um prazer falar do assunto que praticamente é o que eu vivo hoje em dia, o diagnóstico do TEA, principalmente tardio. Karina, seja bem-vinda também. Obrigada. Eu vou começar o nosso bate-papo e me permita, doutora, por favor, com a Karina, justamente que é a pessoa que vai também ilustrar para o nosso telespectador o TEA, né, o transtorno do espectro autista tardio. E eu já te questiono, quantos anos você tem? 32. 32. Foi diagnosticada recentemente? Não? Como é que foi isso? Vai fazer 2 anos. 2 anos. É. E como é que descobriu isso? Foi uma longa jornada até chegar no diagnóstico. Então, assim, eu sou natural de Goiânia, eu moro em São Paulo desde 2019. Eu sempre fui categorizada com outros diagnósticos. Eu já tive diagnóstico dos mais variados. Então, histeria, bipolaridade, já tive diagnóstico inclusive de fibromialgia, e também sempre fui rotulada como louca, histérica, por conta das minhas características. E assim, depois do meu diagnóstico de epilepsia, já descartou a questão de eu não ter nenhuma questão psiquiátrica voltada para a loucura, mas eu sabia que eu era diferente de outras pessoas, que meu comportamento, meu funcionamento era bem diferente. Então, eu comecei a pesquisar aqui em São Paulo, depois dos feedbacks também sobre a minha comunicação executiva nas empresas, como que eu poderia chegar no diagnóstico. Então, algumas pessoas me deram umas dicas sobre eu ter similaridade com as características do autismo. Eu seguia também comecei a seguir algumas influências e achei que fazia sentido. E aí eu comecei a pesquisar na internet e vi sobre o Instituto da Marcela. Eu senti propriedade no que estava sendo apresentado e fui atrás do diagnóstico. Aí eu passei pelos testes, pela avaliação neuropsicológica, e depois que foi constatada a hipótese diagnóstica, o meu neurologista avaliou e emitiu o CID. Olha que jornada, hein? É de arrepiar, inclusive, quando você fala que foi chamada de louca, de histérica. E é um caminho, doutora, me parece que bem árduo, né? Como ela mesma disse, e na verdade, sofrido para quem vive a realidade, não? Muito. Eu vivencio isso na clínica, né? É exatamente de acordo com o perfil, de acordo com a queixa da Karina, os pacientes que chegam. Eu já fiz tratamento, não tive resultado, já tive alguns diagnósticos que foram descartados, aí vieram outros, enfim. Então, normalmente, esse paciente, quando ele chega para uma avaliação neuropsicológica e tem o diagnóstico, né, o auxílio diagnóstico do autismo nessa faixa etária, né, do que a gente fala que é tardio, que normalmente a gente observa muito mais na infância, aí a gente vê o quanto que alivia para esses pacientes. Por quê? Porque eles passaram por muitas dificuldades, começaram a aprender, né, quando a gente fala do masking, alguns comportamentos para lidar socialmente, né? E é importante falar que normalmente esses pacientes, eles têm uma dificuldade maior mais na socialização,
né? Porque conseguiu ali desenvolver a parte acadêmica, entrou no trabalho, pode ter algumas dificuldades, mas conseguiu se desenvolver, criando algumas estratégias, né? Quando o paciente ele já tem uma dificuldade mais intelectual, né? Que são os pacientes mais severos, aí a gente observa que o diagnóstico ele acontece bem mais antes, né? Principalmente na infância. Entre essas dificuldades que você mesma relatou, Karina, eu acho que é importante a gente também trazer aqui, porque a sua fala é muito tranquila nesse momento aqui, né? Mas eu acredito que escondido em você existem diversos sentimentos, não é? E eu queria que você relatasse para a gente, inclusive, esses sentimentos. Aos 32 anos, você deve ter sofrido e muito, não é? E as dores, e o sorriso, né? Não revela essa dor. Porque muitas vezes a pessoa com autismo e com TEA, claro, ela é excluída da sociedade. Como que foi isso? É o nível de suporte 1, no meu caso, que é o mais negligenciado dentro do espectro em relação à necessidade de suporte, apoio e inclusão em vários aspectos. Então, às vezes a gente consegue começar a socializar, aí tem dificuldade de manter, fazer a manutenção da socialização. Tem os bullying por conta dos estereótipos diferenciados das outras pessoas, o comportamento atípico, e isso gera vários tipos de impacto. Então, assim, para sobreviver e chegar até essa idade sem prejuízos é praticamente impossível. O processo terapêutico também foi muito, muito importante para tratar, inclusive, traumas em relação a isso, mas as dificuldades dos sentimentos é o porquê você não consegue manter uma relação, ou quando você mantém uma relação, você se anula muito dentro da relação, porque você quer muito provar que você consegue manter uma relação. Eu tenho muitas amizades em relação a outros autistas, porque eu gosto muito de pessoas. Aí eu me hiperestimulo, depois eu fico um tempo esgotada, porque eu me estimulei com aquela quantidade de pessoas. Aí tem impacto físico, tem um impacto psicológico, então eu faço fisioterapia, eu faço RPG, quiropraxia, e o meu funcionamento quando não está no psicológico, não estou percebendo o sentimento ou a emoção, identificando, eu já estou jogando para o corpo tem um tempo. Aí quando a dor já está no nível extremo, porque eu tenho resistência à dor, aí eu vejo o impacto que foi de todas aquelas emoções que eu não percebi, notei e fiquei segurando, ou resistindo para ter um contrabalanceamento. Em alguns momentos na infância ou na adolescência também, eu percebia que a dor física aliviava a dor emocional que eu estava sentindo e que eu não conseguia lidar com a dor emocional. Então, eu preferia ter essa dor emocional ou estimular a dor emocional, não, a dor física, do que lidar com a dor emocional, identificar ela. E na terapia isso também foi aliviando em relação às questões físicas. Então, por exemplo, com 7 anos, eu quebrei a clavícula com medo de ter que lidar com a minha mãe. Eu fiquei a noite inteira com a clavícula quebrada. Não falei, passei a noite em claro. E só no outro dia, a minha mãe viu, porque o braço já estava todo inchado, gigante. Aí eu não tive que lidar emocionalmente com ela. Mas eu fiquei segurando a dor física para não ter que lidar emocionalmente com ela. Uau! É muito forte esse depoimento. E aí, doutora, eu acredito que aqui a gente está falando sobre sentimentos, é exatamente isso. A senhora, como neuropsicóloga, eu acho que pode nos mostrar o entendimento, nos revelar isso e nos ensinar a trabalharmos para que a gente entenda esses processos, não? Sabe, Arthur, eu recebo muitos pacientes que chegam, né, principalmente assim, eu já fiz processo terapêutico, psicoterápico, e eu nunca vi resultado. Porque a gente tem que entender que em algumas, no quadro, a gente vê no autismo, a gente costuma ver muito quadro depressivo, porque às vezes eles não, principalmente quando eles não sabem o que tem, sabem que tem algo diferente e às vezes não sabem ali muito lidar. E quando a gente trata normalmente uma depressão em um paciente psiquiátrico mesmo, é de uma forma. Quando a gente trata no neurodesenvolvimento, que no caso é o autismo, é totalmente diferente, né? Eles são muito mais concretos, enfim. Então a gente começa a lidar com uma diferença ali.
E o trabalho, quando a gente tem esse diagnóstico mais assertivo, ele é assertivo, né? A Karina é bem um exemplo disso, né? Na época que eu a conheci, ela tinha um perfil bem mais... reativo. Exato, reativo e um pouco mais depressivo também, né? E hoje eu vejo, você vê esse sorriso quando você fala, o quanto, eu fico feliz por isso, porque eu vejo o quanto que o processo psicoterápico auxiliou em toda essa jornada, porque hoje ela consegue entender quais são os comportamentos e lidar melhor com isso. Então é importante falar que só o diagnóstico não é o alívio, né? Esse sorriso como você vê da Karina, é realmente o processo psicoterápico, é aprender a lidar com as dificuldades que vem tendo no dia a dia, principalmente com essas questões das emoções, porque é difícil identificar a emoção, é difícil expressar, mas aí no processo psicoterápico a gente consegue ir orientando esse processo. Doutora, vamos tentar entender aqui também, por gentileza, esse processo. A Karina, aos 32 anos, foi diagnosticada 2, é isso? Me corrija? Isso, 2 anos, não é? Foi. Aos 30 anos, portanto, ela viveu 30 anos, então, ruminando essas dores, tentando transformar e vivenciando uma dor física muito maior para acessar e não acessar a dor psicológica. Vamos tentar entender, vamos voltar um pouquinho nessa linha do tempo, por gentileza, para explicar ao nosso telespectador. É claro que quem assiste à Rede Alesp já entende muito, porque os parlamentares aqui da Alesp trabalham sem parar no que diz respeito ao autismo, né? Uhum. Agora vamos tentar mostrar ao nosso telespectador o que de fato é o autismo e por que no caso dela, então da Karina, e de tantos outros paulistas, né, brasileiros, enfim, o diagnóstico chega muito tarde. Uhum. Então, o autismo ele está dentro do espectro, né? A gente não pode falar que os sintomas ele é igual para todo mundo, né? Mas normalmente a gente vê que pode ter uma associação de um prejuízo social, uma dificuldade, né, de sociabilizar, de identificar emoções. A gente tem a questão também de pode ter uma seletividade alimentar. Então, tem alguns alimentos, texturas que pode incomodar, tanto alimentar como até de vestimentas, que a gente observa. Pode ou não ter atraso no desenvolvimento também, né? Normalmente, quando se tem o diagnóstico tardio, a gente vê que não necessariamente existiu esse atraso, foi dentro do esperado. Tem muitos autistas que ainda não têm esse atraso, porque pode estar associado também a altas habilidades, né? Enfim, então são algumas questões que a gente observa, assim, de modo geral, que pode estar dentro do espectro. E que aí o que acontece? Às vezes é inteligente, como eu disse anteriormente, a parte cognitiva está preservada, consegue ir lidando bem com a questão da escola. Fala assim, mas é tímido, mas vai bem na escola, ou qualquer coisa assim. Então aí vai passando e vai falando, pode ser uma timidez. Eu já ouvi tantas pessoas falarem, uma timidez, mas só que é inteligente, então vai indo que dá tudo certo. Aí o que acontece? Não tem esse diagnóstico precoce e aí, conforme as dificuldades do dia a dia vai impactando, normalmente um paciente adulto, ele chega mais com uma queixa depressiva, nesse caso, ou do tipo, eu não sei mais o que eu faço porque eu estou convivendo num ambiente social que está me incomodando. E após a pandemia eu observei que isso aumentou muito, porque as pessoas puderam ficar nos seus ambientes sem se relacionar, e quando tiveram que se relacionar, isso foi mais difícil ainda. E aí foram buscar ajuda, e realmente quando se chega próximo de uma avaliação neuropsicológica, ela ilumina muito, né? Tipo, bem assim, porque ela mostra o perfil psicológico, comportamental, vê as emoções, a parte cognitiva, até o processo intelectual. Então esses pacientes, eles têm uma vida normal, mas eles têm uma dificuldade social. Aí por isso que passa um pouco despercebido, sabe? E chega nessa questão do diagnóstico tardio. Diante dessa situação também, existem, e eu já te pergunto, além de você, existem outros membros, outras pessoas na sua família, parentes que foram diagnosticados com autismo? Na fase do diagnóstico, eu estava sem falar com as minhas irmãs, tinha 10 anos. Aí depois do diagnóstico, eu voltei o relacionamento com elas, meus 4 sobrinhos são autistas. Por parte de pai, tem também mais
a filha da minha prima também, que é autista, tem epilepsia também, a mesma alergia que eu tenho a um tipo de medicação específico. Então, aí depois constatou que sim, era da genética. Mas para informar e passar, eu não lembrava, assim, no período do diagnóstico foi bem complicado. Meu masking estava super alto, que é uma outra habilidade, principalmente mulheres. A gente é muito boa em ter máscaras sociais. Então, os meus prejuízos sociais eram com as minhas explosões, as minhas crises. Porque no início das relações eu mascaro muito bem, eu sou altamente sociável, eu vou copiando os comportamentos para cada tipo de grupo de interseccionalidade. Só que aquilo não se sustenta por muito tempo, porque eu não sou 100% aquilo. E aí começam hoje nem tanto, hoje bem menos. Aí começavam as explosões, o povo ficava sem entender porque o que estava acontecendo, porque eu ficava irracional e eu não entendia que era pela quantidade de estímulos, pela quantidade de máscara que estava sendo envolvido ali e o tanto que eu estava me expondo. Então, um certo período, até essa fase, eu consegui modificar bastante. A minha aparência era oposta, era totalmente diferente. Então, foi uma desconstrução também depois do diagnóstico. Tem coisas que eu faço, o MESC é importante para a sobrevivência, porque é importante a gente adaptar comportamentos, mas tem coisas que eu consigo comunicar para meus amigos, para as pessoas que estão perto de mim, isso aqui eu não vou fazer, não faz sentido para mim, não faz sentido para as outras pessoas também, se elas quiserem incluir. Queremos nos prender então aqui numa fala da Karina, quando ela diz que é genética a situação. Vamos tentar explicar e vamos tentar desmistificar isso, porque de repente quem está nos assistindo lá do outro lado da tela, então, doutora, pode falar assim, tá, e aí, eu sou autista, eu tenho TEA, meu filho pode ter sobrinho, neto, enfim, como que está essa questão estrutural, não é, do espectro, e como é que a ciência, se a senhora pode nos explicar isso, por favor, a neurociência, então, tem trabalhado essa questão? Então, o autismo ele acomete bem mais homens do que mulheres e a genética não tem como escapar, tá? Normalmente, quando a gente vê um caso de autismo, e principalmente eu que trabalho com diagnóstico tardio, tem muitos pais, às vezes, chegam para mim para fazer uma avaliação depois de identificar que os filhos têm. Né? Então, isso tem-se uma cadeia, que é a questão genética associada, mas, como eu disse, como é mais em homens, às vezes acaba achando que, mas tem mais homens do que mulheres. Não. E uma fala da Karina que eu acho que ela é importante, que é mais difícil identificar nas mulheres exatamente por causa desse masking. Porque quando a gente vai fazer o diagnóstico tardio, muitas vezes não se sabe muito do histórico, ou nem imaginava, por exemplo, né? Porque muitas vezes não se fala, então quando às vezes um da família vem com o diagnóstico, aí você vê que outros podem ter também, né? Como foi no caso da Karina, e também, a partir desse momento, a gente vê que, quando eu lembro uma fala que eu falei assim, olha, mas eu sempre pergunto, tem alguma dificuldade em relação alimentar, alguma restrição ou algo do tipo? Não, para mim tá tudo certo. E depois do diagnóstico, acabou que ela me disse assim, nossa, eu comecei a pensar que realmente eu tinha uma seletividade alimentar que eu não sabia. Uma lista. Uma lista, né? Então imagina como que é para um profissional essa falta de informação do histórico, que às vezes a gente passa muito por isso, e que a gente tem que observar quais são esses comportamentos, além de só o histórico. Mas a genética, ela começa... Ela tem sim uma relação direta, mas ela começa muitas vezes as pessoas identificarem que são autistas por causa de outros membros da família. E a sua família, né, os seus parentes, hoje eles estão sendo acompanhados também, assim como você? Como que é isso? Porque tem que ter um gatilho ali individual, né, para esse processo de calma. Vou entender, vou buscar ajuda, procurar isso. É um processo delicado, porque a minha família é paterna, então minha mãe é mãe solo. Eu conheci minhas irmãs, eu já tinha 22. Então retomei o vínculo com elas depois do meu diagnóstico. Então a gente começou a reconstruir a relação. Meus sobrinhos da irmã mais velha, os dois,
estão sendo acompanhados. Já os outros 2 têm um processo delicado lá da minha outra irmã, com o ex-marido, que não aceita o autismo, não aceita o diagnóstico, corta medicação, corta tratamento, tenta tirar eles da mãe. Então, assim, o mais novo ainda está com 6 anos utilizando fralda ainda. Então, está super complicado o processo de tratamento desses 2. Da irmã mais velha, eles estão sendo acompanhados, ela tem um ambiente familiar diferente. A gente usou aqui também, olha, eu sempre gosto de falar assim, porque o bate-papo vai acontecendo aqui, a gente vai aprendendo exatamente como usar as palavras, de que forma usar as palavras, não é? E a gente está na Casa Legislativa, é importantíssimo isso, que a nomenclatura esteja muito correta. A Karina falou tratamento, eu falei acompanhamento, ela ratificou exatamente o acompanhamento, mas dentro desse acompanhamento, né? Acompanhamento, tratamento, como que a gente pode tratar, ou melhor, usar as palavras adequadas nisso, né? Existe uma medicação para o autista? Porque a gente sabe que tem os tratamentos medicamentoso e não medicamentoso, né? Então, o tratamento é algo um pouco mais amplo. O acompanhamento é quais profissionais envolvidos naquele processo, né? Então, a gente pode falar dessa forma. Perfeito. Medicamento para autismo não, para as comorbidades. Exatamente. Perfeito, muito interessante isso, ótimo. Para a gente deixar bem claro aqui, né? Porque os autistas muitas vezes estão enquadrados, porque a sociedade imagina assim, não é? Pessoas doentes ali, né? E vamos tentar só especificar isso, por favor, doutora. Autismo não é uma doença. Né? Ele é um transtorno que está dentro desse espectro que eu falo, e normalmente depende de cada pessoa que a gente vai verificar o tratamento não medicamentoso, né, para verificar, por exemplo, dependendo, às vezes a pessoa precisa fazer fono, ou às vezes precisa até mesmo um acompanhamento psicoterápico, eu acho que é universal, a maioria precisa ter esse acompanhamento por causa da questão comportamental. Aí pode ter alguma coisa mais motora, que a gente pode observar como uma físio, dependendo das crianças, terapia ocupacional, enfim. São vários outros profissionais que acabam entrando nesse processo, dependendo do perfil de cada paciente. E a questão, como mesmo a Karina disse, medicamentosa, normalmente é para os sintomas que a pessoa que ela observa, né, que ela tem ali naquele momento. E geralmente esse tratamento está ligado à psiquiatria? A psiquiatria e também a neurologia. Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, muitos neurologistas trabalham também dessa forma, tá? Então, tem tantos psiquiatras como neurologistas que entendem e trabalham mais especificamente sobre o TEA. Desde que você começou a usar uma medicação, você utiliza uma medicação? Eu utilizo desde a época do diagnóstico da epilepsia, que eu tive um traumatismo craniano em 2014. Então eu uso medicação especificamente para a epilepsia dessa época, depois foi mudando a medicação. E com o diagnóstico também mudou a medicação. Então, com diagnóstico não, com acompanhamento terapêutico, foi reduzindo a medicação que era para controle dos sintomas, o nível alto de ansiedade, as explosões, que na verdade são as crises, que elas melhoraram muito, então a dosagem mudou bastante. Eu fico imaginando aqui também, doutora, para a Karina, que aos 32 anos, aos 30 anos, né, começou a entender o que ela tinha, né? Ela já tinha uma vida inteira aí, né, com diversas experiências, trabalhando, né? Ela é arquiteta, então quando a gente para perceber, né, todo esse processo de descoberta individual, né, claro. E aí como é que fica uma questão de uma criança também, né? A criança está ali, nasceu e aí começa o entendimento. Então eu acredito também, se a gente fizer uma ligação, né, entre a infância e o adulto, né, entre o infanto e o adulto, também é um desafio ali, né? É um desafio muito grande, porque eu preciso, no meu papel como profissional, fazer com que aquela criança ou adolescente ou adulto, independente da faixa etária, né, aquele paciente, ele não se apoie no diagnóstico.
Ele entenda que aquilo é mais assim uma forma de entender os próprios comportamentos e as emoções. Porque tem muita gente que fala, quando eu falo no Se Apoia, fala assim, ah, mas eu sou autista, ah, mas eu sou assim, então assim, e parece que não quer evoluir. Muitos momentos a gente nota que tem algum comportamento assim até a pessoa conseguir lidar um pouco melhor. Criança é um pouco mais difícil, né? Porque ela não entende ali muito bem, dependendo da faixa etária. Mas eu noto que às vezes ali quando já é o adolescente, nossa, ele quer se apoiar às crises e ele quer, sabe, responder, dar resultado do autismo para um comportamento que não foi muito bem aceito, entendeu? Então a gente tem que trabalhar muito bem essa noção de que o diagnóstico ele auxilia para um tratamento mais assertivo e não para se apoiar nele. Doutora e Karina também, a gente vai fazer aqui um intervalo, não é? A gente vai entregar aqui o nosso horário rapidinho para a programação e daqui a pouquinho voltaremos então a conversar aqui neste programa tão especial e tão importante hoje, trazendo essa menção então do TEA, que foi descoberto então nas pessoas tardiamente. Você que está aí do outro lado, não saia daí, rapidinho a gente já volta. O Alesp em Pauta está de volta e no programa de hoje falamos sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, identificado nas pessoas que passaram da sua adolescência, né, da infância, adolescência, juventude, muitos adultos. Isso acontece e muito ainda aqui em nosso estado. A gente está recebendo aqui a participação da neuropsicóloga do Ambulatório de TDAH Adulto da Unifesp, Marcela Bianca, e também da arquiteta corporativa Karina de Oliveira, que no bloco anterior já falaram bastante sobre o assunto e é claro que temos muitos outros aspectos do próprio espectro, né, para a gente falar. Nós estamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o maior parlamento estadual da América Latina, e aqui por diversas vezes, os 94 parlamentares se unem para tratar desse assunto tão importante. E aqui na Alesp, nossas queridas convidadas, existem diversos projetos de lei, várias leis já são realidades, não é, aqui em nosso estado. Mas eu quero me prender aqui num projeto de lei que está, inclusive, tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que institui o Programa de Atenção ao Diagnóstico de Autismo e Intervenção Precoce, que é da deputada Andréa Werner, do PSB, que milita muito nesse assunto, sobre esse assunto aqui nesta Casa de Leis. E quando a gente fala sobre a instituição de um programa de atenção ao diagnóstico de autismo e intervenção precoce, isso é muito importante, certo, Karina? Bastante, eu não teria sofrido tanto, com certeza. Eu acho que, tanto em relação ao trabalho e academicamente, eu estaria muito mais à frente do que eu estou hoje. Não estou falando que é ruim a posição que eu tenho ou a formação, mas a faculdade, inclusive, foi traumática, muito, em diversos aspectos. O ensino fundamental teve alguns pontos traumáticos, o ensino médio também, mas eu consegui lidar melhor, mas a faculdade foi, assim, catastrófico, num nível que eu achei que eu entrei na faculdade querendo fazer várias outras graduações quando eu entrei. Quando eu saí, eu não queria saber mais do nome universidade na minha cabeça de tanto trauma. E por conta das relações, da falta de inclusão, também de acessibilidade, porque na época eu já tinha o diagnóstico de epilepsia, eu tinha passado por um acidente sério, não tive inclusão, não tive apoio, pelo contrário, tive grupos de bullying contra mim, então assim, não tinha adaptação, e foi muito, muito
complicado conseguir formar, mas eu consegui. Mas se existisse um diagnóstico antes, um acompanhamento, orientação, inclusive para minha mãe, porque as mães atípicas também precisam de acompanhamento terapêutico, eu acho que teria sido muito diferente. Dentre esses sofrimentos, né, que você relata, assim, que foi mais difícil, né, e ela fala que criaram grupos de bullying, né, isso, meu Deus. Agora, o que mais foi complexo durante todo esse período, né? Eu não sei nem responder o que mais foi complexo, porque era muita inferência para poder lidar. Eu sofri vários acidentes de carro, de moto, eu tive muito meltdown na faculdade, tive muitos episódios bem agressivos, comigo mesma ou com outras pessoas, aí tem toda aquela vergonha depois que você passa pela explosão, pelo meltdown, você não sabe por que você fez aquilo, só que você se assiste fazendo aquilo. E aí você tem prejuízos de pessoas que você gosta, que nunca mais fala com você, e então é um conjunto de prejuízos, é financeiro, é físico, é emocional, e você não sabe nem como que você faz para tratar, porque as pessoas só rotulam por uma linha, é louca e ponto. E, na verdade, você está ali querendo ajuda, querendo melhorar de alguma forma, mas ninguém consegue te dar um norte de como fazer. No seu período, né, de formação, você fala sobre a faculdade, que foi o mais delicado, né? Você tentava explicar para as pessoas o que você tinha e dentro disso também, inclusive, existiam grupos dentro da universidade que pudessem te ajudar em relação a isso? Teve alguns poucos professores que me compreendiam, eu acho que eu tinha uma sincronia com eles, inclusive 2 que me ajudaram quando eu tive o acidente, eles que me levaram para o hospital. E eles conseguiam dialogar com outros professores para me ajudar. E aí esses aí fizeram uma mobilização para eu ser avaliada de outras formas, que eles identificaram que eu estava tendo muito lapso de memória, que eu estava tendo dificuldades específicas, e aí eles conseguiram me ajudar a ser avaliada de formas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, tinha outro grupo que não concordava, que falava que eu estava usando de muleta, e aí começaram os grupos de bullying, de gente, inclusive, pegando meu laudo da epilepsia, colocando no WhatsApp, fazendo vários tipos de piada, e eu não sabia, eu fui descobrir esse grupo depois de formada, que uma das pessoas do grupo veio me pedir perdão. Então, assim, eu acho importante a mobilização das pessoas em querer ajudar o próximo, porque independente se eu tinha diagnóstico do autismo ou não, já tinha algumas pessoas pelo caminho que entendia que eu tinha um comportamento diferente, que eu precisava de algum suporte e que ofereceram esse tipo de suporte. Eu observo, doutora, e me corrija por favor, que nesse trânsito todo da Karina, ela se deparou com pessoas mau caráter, assim, de mau caráter, de um mau caratismo absurdo, né? Assim, porque aí você fala assim, porque ela é doente, porque ela é louca. Na verdade, as pessoas, eu não sei nem se eu posso usar a palavra imaturidade, porque eu acho que a palavra imaturidade não cabe nessa situação, né? Porque a pessoa imatura, ela recebe uma informação, muitas vezes ela vai atrás para poder maturar, para poder aprender, mas aí isso é um grupo de pessoas ruins mesmo, né? Muitas vezes que não estão ali jogando, que não estão a fim de... E aí acho que falta tanto, né, para a sociedade entender, para a sociedade se ligar, tentar entender que o outro é o outro e também tem as dores, né? Então, pode parecer, Arthur, que é assim coisa de outro mundo, mas é bem comum. Por incrível que pareça, assim, quando essa fala da Karina eu ouço assim diariamente no meu dia a dia, principalmente. Eu sofri bullying, as pessoas às vezes me maltratavam. Por isso que eu falo da importância da conscientização. Que as pessoas têm que entender que ninguém, não tem um script da pessoa ser daquele jeito. Que as pessoas são diferentes, a gente precisa, independente se tem um diagnóstico ou não, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, sabe? E eu acho que todo essa conscientização que estão fazendo da saúde mental como um todo é muito importante exatamente para isso.
Mas a gente vê que no caso, por exemplo, ela comentou a respeito da faculdade, mas tem muitas crianças que às vezes não entendem muito isso e que acontece muito em ambiente escolar ali, mais inicial. Mas eu acho que é importante também falar do trabalho. Porque o que acontece? Você observou que ela passou todas as fases, foi muito difícil a faculdade, mas eu acho que o start maior para procurar assim, a ajuda foi quando chega no mercado de trabalho. E acontece bullying também no mercado de trabalho, que eu acho que ela pode falar um pouquinho mais a respeito do tema. Inclusive, eu conciliava a faculdade com o trabalho. Eu trabalho desde cedo, desde os 12. Tudo que eu tinha dificuldade, eu ia trabalhar para aprender uma nova habilidade e ir sobrevivendo a partir do trabalho e tendo acesso a outros tipos de recursos, inclusive saúde. E aqui em São Paulo, a comunicação das pessoas é mais objetiva. Em Goiânia, era a minha comunicação subjetiva, porque eu dou volta, para ter que fazer sentido aquele raciocínio para mim, eu conseguia perpassar. Já aqui em São Paulo, por conta da velocidade das coisas, o que eu gosto bastante, mas a comunicação nas corporações, ela é muito objetiva. E aí eu comecei a receber bastante feedback da minha comunicação executiva. E eu estava com muita dificuldade para conseguir fazer a adaptação dela, não porque eu não consigo aprender uma comunicação executiva, é porque para mim não fazia sentido. E aí o não fazer sentido eu entendi que era do meu espectro. E aí depois de entender o que faz e no que faz sentido e como que é esse funcionamento meu, eu consigo hoje ajustar a comunicação também em outros formatos, dependendo do espaço que eu estou inserido no ambiente de trabalho. Mas tem também muito preconceito, porque depois do diagnóstico, tudo que eu construí no ambiente profissional pareceu cair por terra para algumas pessoas. Então, eu estava numa outra empresa como gerente, e estavam questionando a minha capacidade de liderança por conta do meu diagnóstico. Antes de saber o meu diagnóstico, ninguém estava questionando minha capacidade. Estava fluindo super bem o meu trabalho. É como se virasse uma chavinha na cabeça da pessoa e algumas pessoas estrategicamente utilizam isso para fazer jogada e manobra dentro do ambiente de trabalho, o que eu acho leviano. E porque comunicação, o desenvolvimento de comunicação não é só da pessoa autista. A pessoa típica, ela também tem que desenvolver a habilidade dela de comunicação. Se ela não consegue comunicar com as outras pessoas do time ou com os liderados, ela também tem uma falha de comunicação péssima. Por falar em comunicação, permita-me, por favor, você está usando um cordão, né? E ele quer comunicar muita coisa. Explique para a gente. Isso aqui não é funcionário de shopping, gente. Então, do lado de cá, o quebra-cabeça, que é a identificação para o autismo. E aqui é o girassol, o cordão de girassol, para identificar deficiências invisíveis ou ocultas. Pode ser qualquer tipo de deficiência invisível. Auditiva, pode ser uma deficiência adquirida por motora ou depois que fez tratamento de câncer, no geral. E o cordão de quebra-cabeça do autismo também pode ser o símbolo do infinito. Então, ele tem mais de um modelo. Eu gosto de usar esse meio a meio, porque internacionalmente é mais reconhecido de girassol. As pessoas reconhecem bastante. No Brasil, o pessoal ainda precisa buscar informação e entender essa identificação. O que facilita para você? Olha, quem já tem o conhecimento dessa identificação facilita muito ninguém ficar me perguntando por que eu uso uma fila prioritária. Não me estimular, eu gosto muito de shopping, eu gosto muito de supermercado, mas eu não gosto que fiquem conversando comigo ou me encostando. Então, quem vê essa identificação sabe que não pode chegar a ficar me encostando, falando demais. Na verdade, dá abertura para a pessoa que quer ter o conhecimento de o que é o conceito de acessibilidade atitudinal. Para qualquer pessoa com deficiência, a acessibilidade atitudinal é você chegar e perguntar para a pessoa se ela quer ajuda ou não e qual que é o formato de ajuda que ela precisa. Riquíssimo. Isso tudo passa aqui também pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e é gratificante observar, não é? Que um acessório tão importante, né, para a Karina e para tantas pessoas com autismo, né, isso gera de fato um alívio, né?
Muito. Karina, porque eu acredito que ali você consiga se identificar. Você falava sobre essa questão do seu trabalho, né, das pessoas. Você acredita que no momento que você passou a usar o cordão, né, as pessoas se sentiram mais próximas ou mais distantes de você? Com cordão é meio relativo, tá mais para o ambiente geral, transitando, para ter essa percepção. Às vezes algumas pessoas reconhecem já de cara, principalmente em São Paulo, outras não, perguntam se eu sou funcionária de shopping, e aí tem algumas que são inclusive insistentes. Você tem certeza que você não é funcionária de shopping? Nossa, lógico que eu tenho certeza. E aí eu vou lá ensinar a pessoa. Eu tenho paciência de fazer esse letramento. Tem outros autistas que não têm, porque não é o hiperfoco deles. Aí você pode gerar uma crise numa pessoa autista. No meu caso é que eu gosto mesmo de militar. Então, aí eu parto para fazer esse letramento. No ambiente de trabalho, eu não uso cordão, nem sempre todo autista adulto utiliza, mas eu comunico hoje para as pessoas. Então, a primeira empresa que soube me demitiu, a segunda teve problemas em alguns espaços de tecnologia em relação a isso. A que eu estou hoje, as pessoas estão sendo muito, muito cordiais. E elas perguntam, querem aprender, então assim, depende da cultura da empresa, do momento das pessoas e o quanto a empresa está sendo, de fato, categórica para que as pessoas se conscientizem. Doutora, a Karina, ela é arquiteta corporativa, só para a gente tentar deixar aqui bem claro, né? Ela não é arquiteta civil. Então, acho que é uma profissão que, na verdade, corrija-me por favor, muitos são homens, né? A maioria é homem, né? Eu sou formada em engenharia da computação. É uma profissão predominantemente ocupada por homens. Hoje tem um pouco mais de mulheres. A arquitetura corporativa é similar à arquitetura de soluções, engenharia de soluções. A gente desenvolve soluções dentro de um ambiente corporativo nas conexões de sistemas. Diante dessa realidade, a gente está diante de uma cientista, se a gente puder dizer. E aí eu acho que vale a pena também trazer aqui uma menção que a senhora nos trouxe no primeiro bloco, que é em relação à altas habilidades. Há mais ou menos um mês e meio nós colocamos aqui na Rede Alesp um programa exatamente sobre isso, né, sobre a alta habilidade, e a gente foi entendendo muitas coisas, mas acho que vale a pena recuperar nesse programa especificamente, porque estamos diante de uma pessoa que pode ilustrar também muito isso, não? Todo mundo acha que às vezes, né, as pessoas têm a percepção de que o paciente, a pessoa autista, que é nível de suporte 1, é como muitas vezes se falava que era algo leve, que poderia estar associado a altas habilidades. A gente tem que entender que as altas habilidades, elas têm associação com o autismo, tem autistas que têm sim altas habilidades, mas não é uma regra. Né? E tem pessoas com altas habilidades que não são autistas e que têm prejuízo social. Então, o diagnóstico é bem mais difícil. Né? Então, a gente precisa diferenciar. No caso da Karina, quando foi realizado a avaliação neuropsicológica, ela estava num estágio, né, Karina, um pouco assim, com as emoções muito abaladas. A gente não chegou exatamente a altas habilidades, a gente ainda está para fazer essa questão desse diagnóstico, mas ela é muito inteligente, ela tem uma boa percepção das coisas, enfim, e tecnologia, tudo que envolve tecnologia, ela tem uma resposta assim, muito rápida, mas de qualquer forma, a gente nota que muitos pacientes, no caso dela, tem um QI alto, né, tem um potencial intelectual alto, e isso a gente tem que olhar bem a fundo, porque, então é muito inteligente, altas habilidades, então é autista. Não, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que tem altas habilidades e tem prejuízo social e não é autista. Então, acho que o diagnóstico diferencial é muito importante. E também tem o outro lado, tem muitos autistas que têm até deficiência intelectual, né?
porque normalmente nesses casos o diagnóstico ele é feito mais precocemente devido às limitações. Então, isso é uma diferença também entre o diagnóstico mais precoce e o tardio, mas não é uma regra. Tem muita gente que às vezes tem uma deficiência intelectual que foi identificada, mas não necessariamente associada a um autismo, tá? Então a gente precisa olhar bem o diagnóstico diferencial. Gostaria de comentar sobre isso? No período do meu diagnóstico eu tinha tido convulsão, burnout, estava com... foi tenso, mas assim, até sobre a deficiência intelectual eu tenho uma linha de raciocínio sobre metodologia de ensino, seja no trabalho, seja na escola, seja no contexto familiar. As pessoas só pensam em caixinhas ultimamente, caixinha para tudo, para gênero, para sexualidade, para tudo, e para pessoas com deficiência. A deficiência intelectual tem um parâmetro X, porque as pessoas esperam X de habilidades, mas todo mundo tem habilidades. Então, o desenvolvimento tem que ser individualizado de cada ser humano. Esse é meu ponto de vista a respeito. Olha, diante dessa fala dela, acho que a gente pode trazer aqui também uma menção, doutora, porque já falei aqui pela terceira, quarta vez, falarei, né? Nós estamos na Rede Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esse aqui é o coração, né, das leis do nosso Estado. E aí acho que vale também trazer uma menção sobre isso, da importância que é não deixar a educação numa caixinha, né? Dia desses eu conversava com uma colega que está com dengue, e aí eu fui ao encontro dela, ela está internada, e aí conversando com um médico, ele, olha, Arthur, vai acontecer assim, mas pode ser diferente, porque cada sistema é um sistema. E aí eu gostaria de chegar exatamente nessa situação, né? Nós temos um cérebro, e no nosso cérebro a gente tem a nossa mente. E a mente, ela é algo distinta para cada um. O cérebro funciona, a mente funciona, opera de diferentes maneiras para cada ser humano, né? Para cada ser humano. Como e de que forma a gente pode ajudar nesses processos de criação de leis, justamente também, né, para as pessoas autistas, um processo mais abrangente, né, para que a gente entenda que a educação ela não é uma caixinha, né? Muito bem colocado, e a nossa mente ela flutua também de uma forma diferente. A gente precisa entender que o ensino tradicional, ele funciona muito bem para um perfil de pessoa, mas não necessariamente para todos. Então a gente precisa identificar que usar outras habilidades que não seja só a questão de escrita, cópia, decorar, enfim, usar outras habilidades como algo mais visual, algo mais concreto, isso pode auxiliar muito também no processo. Então a gente precisa entender que evolução, eu acho que é a palavra, a gente precisa ter constante. A gente vê a tecnologia evoluindo, né? Antigamente, muito antigamente, a gente se comunicava por cartas. Hoje nós temos o WhatsApp que é super rápido. Então a gente precisa ter essa evolução. E a educação, ela não pode ser diferente. Ela precisa acompanhar isso. Então, a partir do momento que a gente vai identificando novos transtornos, novos quadros de saúde mental, a gente vai precisando ver que existem pessoas com necessidades diferentes. E numa sala de aula, a gente precisa também mostrar que por mais que o ensino ali tenha uma métrica, a gente não pode deixar tão amplo, né? A gente tem que ver que precisa ser mais individualizado. Ótimo isso, ótima reflexão. E aí acho que individualizar para a pessoa que também tem o TEA é mais importante ainda, né? Porque são distinções. Infelizmente, a gente está quase na linha final do nosso programa, teríamos muito para falar, mas eu quero aproveitar esses minutos que faltam para que vocês tragam uma reflexão ao nosso telespectador e à nossa telespectadora que estão do outro lado desta caixinha aqui, não é? E aí eu quero que vocês falem justamente, né, trazendo essa referência do TEA tardiamente diagnosticado, não é? E o que pode ser feito justamente para que mais cedo as pessoas entendam o que os processos, né? Por favor, começando por você. Eu acredito que conscientização, quem passa pelo diagnóstico, aceitação, não tem nada de errado em ser diferente,
Mas como a sociedade oprime muito quem é diferente, a pessoa começa a achar que ela que é um problema, na verdade não é. Para além da conscientização, os contextos que as pessoas estão inseridas, porque isso dificulta outros profissionais chegarem no diagnóstico. Tem muitos profissionais ruins aí que, na verdade, não chegam no diagnóstico porque ficam estigmatizando a pessoa pela característica física ou pelo gênero. Isso tem que mudar. Sobre a escola, os professores, eu sei que eles precisam de melhor qualidade também em relação ao profissional, mas isso não exime que eles precisam ser bons profissionais e ter amor no que fazem. Porque se não fossem bons professores ao longo da minha vida, eu não estaria aqui hoje. Eu tive professores que realmente me enxergaram da forma como eu sou e me ajudaram no meu desenvolvimento, ao mesmo tempo que tiveram professores que criaram traumas. Então, o professor faz parte efetivamente desse processo, porque a família às vezes não tem estrutura. E na rede de ensino é onde dá aquela alavancada, quando a família não tem estrutura, infelizmente. Então, conscientização, eu acho que da sociedade no geral, em todas as fases, toda pessoa, todo profissional, ele tem uma parcela de contribuição no coletivo. Por favor. Concordo muito com a fala da Karina. Eu acho que essa conscientização faz com que exija maior flexibilidade entre as pessoas, né? Como essa questão da comunicação, de como se relacionar, enfim. E a aceitação também pelo fato de que se você observa que tem alguma dificuldade ou alguém próximo de você que seja, independente da idade, porque nós temos o diagnóstico até em idosos também, né, que é esse diagnóstico tardio, busque uma ajuda profissional, porque tem gente que tem receio de falar, eu tenho alguma coisa. Não existe certo ou errado, existe assim, quanto antes você identificar as suas dificuldades e até mesmo as suas potencialidades, melhor é o tratamento e mais leve e tranquilo é lidar com as situações do dia a dia. E eu sempre falo uma coisa, a avaliação neuropsicológica, ela não é só para realmente dar um diagnóstico. Tem pessoas que fazem avaliação neuropsicológica e que não têm esse diagnóstico, um diagnóstico XYZ, que a gente mostra que realmente pode ser alguma questão mais do momento, pode ser uma questão mais de uma situação em que está vivendo, enfim. Então, buscar a ajuda de um profissional, eu acho que é importantíssimo para poder minimizar todo o impacto que tem no dia a dia. Em uma palavra, como que a gente pode, ou como vocês imaginam, não é, o nosso estado daqui a uns 10 anos ou menos em relação ao autismo? Dá para fechar em uma palavra? Não, não, uma palavra não. O estado, talvez integrado. Está mais para um sonho, mas tudo bem, a gente não perde a esperança. Integrado. Uma palavra? Exato. Eu acho que eu volto na conscientização. Acho que a conscientização é a porta de tudo. Se a gente começar a sempre a mostrar a importância disso, eu acho que as coisas, muitas coisas vão sendo construídas a partir disso. Então, a importância de olhar para o outro. Enfim. Muito bem, eu quero agradecer então a presença, a participação da Marcela Bianca, neuropsicóloga do Ambulatório de TDAH da Unifesp. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço falar do assunto que é muito importante. E Karina de Oliveira, então, que também esteve conosco, arquiteta corporativa, muito obrigado e parabéns pela sua vontade, né, e persistência em fazer a diferença. Obrigada. E você que esteve conosco durante toda a transmissão deste programa, conscientize-se e vamos fazer um estado muito mais integrado. Meu forte abraço para você, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.